Fala, gente boa! Bom, eu começarei esse vídeo, tá? Iniciarei esse vídeo mostrando para vocês uma foto, tá? Da Escola Municipal Hans-Dieter Schmidt, tá? No Jardim Paraíso. Uma escola até bem conhecida, bem antiga, relativamente antiga, né? E bem conceituada dentro daqui da cidade, tá? Bom, como eu tinha contado, né? Sobre a história do Jardim Paraíso, tá? Quem é mais velho, quem é mais antigo, né? Deve se lembrar que aquela região do Jardim Paraíso era uma região predominantemente rural. Então, inclusive nos anos 80, era muito comum, embora aquela região, como eu tinha dito lá no primeiro vídeo, né, ela começasse a ser povoada, ocupada lá no século XVIII, lá em 1700 e pouco, por portugueses e por descendentes de portugueses. Com o tempo, esses lotes de terra eles acabaram sendo comprados por famílias de origem alemã. Então, quem tem mais idade, quem é mais velho, as pessoas mais velhas, devem até se recordar disso, haverão de se lembrar disso, tá? Que nos anos 80, muitas dessas famílias de origem alemã que viviam lá no Jardim Paraíso, elas vinham até o centro de Joinville em tobatas e elas vendiam a sua produção ali no centro. Era algo até bem comum. Bom, na verdade, eram dois Jardins Paraíso. Havia o Jardim Paraíso rural, que é esse que eu acabei de descrever, e havia o Jardim Paraíso, que era o Jardim Paraíso, infelizmente, o Jardim Paraíso problemático. Bom, esse Jardim Paraíso urbano e problemático, tá, ele começou em 1980, com um loteamento chamado, obviamente, Jardim Paraíso. Com o tempo, surgiram outros 3 loteamentos com esse mesmo nome de Jardim Paraíso. Bom, eu tinha dito que esse primeiro loteamento surgiu em 1980. As pessoas que viviam ali, elas começaram a ter acesso à luz elétrica 4 anos mais tarde. E essa escola, cuja foto eu acabei de mostrar a vocês, tá? A Hans-Dieter Schmidt, ela foi inaugurada em 1985. Como boa parte daquelas poucas centenas de pessoas que viviam ali trabalhava, realizava suas compras em Joinville, enfim, aquela localidade era uma localidade dormitório de Joinville. O então prefeito de São Francisco, hoje falecido José Schmidt, né, que era natural de Florianópolis, ele acabou assinando o decreto batizando essa escola com o nome de uma personalidade joinvilense, né? Tudo indicava a crer que aquela região não continuaria pertencendo a São Francisco durante muito tempo. Bom, até quem olha o mapa do bairro do Jardim Paraíso, até estranha que muitas das ruas daquela região do bairro, elas têm nome de constelações, né? Bom, não me pergunte o porquê, o motivo disso, tá? Mas essas ruas, todas elas, ou praticamente todas elas, elas foram abertas ainda na época que aquela região ainda era de São Francisco. O primeiro posto policial da região, ele foi construído e inaugurado em 1990. Bom, como eu tinha dito ainda há pouco, né, aquela região, ela infelizmente sempre foi uma região problemática. Junto com esse loteamento que eu acabei de mencionar, o Jardim Paraíso, mais tarde que acabou dando origem a outros 3 loteamentos com esse mesmo nome, havia também a ação de grileiros naquela região. Como é sabido, o grileiro é aquele cara que se apodera de um loteamento, de um lote de terras que não é dele, e ele acaba vendendo, comercializando esse lote de terras. Isso era muito comum naquela região, que hoje é o bairro Jardim Paraíso. Então, e eram pessoas extremamente pobres. Eram geralmente migrantes oriundos do Paraná que não encontravam algo melhor em Joinville, não encontravam casas, não encontravam lotes de terra acessíveis em Joinville e que acabaram se radicando nessa região do Jardim Paraíso e que acabaram sendo presa fácil desses grileiros. Bom, havia ainda um outro problema que fez justamente com que essa região deixasse de pertencer a São Francisco, que foi justamente a questão geográfica. Bom, a distância do centro de Joinville até o Jardim Paraíso é de exatos 10,09 quilômetros. A distância por terra de São Francisco até o Jardim Paraíso pasmem,
de 60 quilômetros. Então, a prefeitura, nas raras vezes em que a prefeitura de São Francisco ela tinha que realizar uma obra nessa região do Jardim Paraíso, ela teria que percorrer, atravessar toda a cidade de Joinville para chegar até lá. Então, eram 60 quilômetros. Então, imagine a dificuldade, né? O problema, o incômodo que isso era. Então, era muito mais caro para a prefeitura de São Francisco a logística, ou seja, o transporte de todo o maquinário até o Jardim Paraíso, do que o valor da obra em si, tá? Enfim, o incômodo dessa região pertencer a São Francisco era gigantesco, não havia uma lógica para isso, né? Então, em 15 de março de 1992, 12 anos depois do surgimento daquele loteamento do Jardim Paraíso 1, ocorreu um plebiscito, justamente nessa escola, cuja foto eu acabei de mostrar, eu mostrei no início do vídeo a vocês, a Escola Municipal Hans-Dieter Schmidt. Bom, a votação ela ocorreu entre as 8 da manhã e as 5 da tarde, às 17 horas. Havia caso eu não esteja enganado, a população dessa região do Jardim Paraíso, em 92, era de aproximadamente 2.000 pessoas. Aliás, não chegava nem a 2.000 pessoas. Bom, então todas essas cerca de 2.000 pessoas elas votaram. Aí é que surgiu um porém. Para que essas pessoas participassem, votassem nesse plebiscito, o pré-requisito é que elas tivessem domicílio e título eleitoral em São Francisco e não em Joinville. Então, apenas 415 dessas cerca de 2.000 pessoas estavam aptas a votar nesse plebiscito. Só que dessas 415 pessoas que a princípio poderiam votar, apenas 278 acabaram votando. E dessas 278 pessoas que votaram no plebiscito realizado nessa escola, né, na Hans-Dieter Schmidt, apenas 10 optaram para que essa região continuasse pertencendo a São Francisco. Então foi uma verdadeira lavada e foi algo até mais do que óbvio, né? Como eu disse ainda há pouco, não havia a menor lógica dessa região continuar pertencendo a São Francisco. Só depois que essa região foi anexada a Joinville é que essas pessoas, ou pelo menos a maior parte delas, começou a ter acesso à água encanada e a saneamento básico. Isso já foi a primeira obra da Prefeitura de Joinville após a anexação dessa região. Então quer dizer que a partir dessa data, 15 de março de 92, é que essa região, ela enfim passou a pertencer a Joinville. Aí entra a velha e burra burocracia brasileira. Então, essa região, no caso, um projeto foi apresentado na Assembleia Legislativa de Santa Catarina e esse projeto ele teve que ser aprovado para aí sim receber a sanção do governador do estado, que naquela ocasião era o hoje falecido Wilson Pedro Kleinobing, que apesar do nome germânico e que apesar de ter sido prefeito de Blumenau entre 1989 e 1990, não era de Blumenau. O Kleinobing, pasmem, ele era gaúcho, de Montenegro, que é uma cidadezinha próxima de Porto Alegre, e ele foi criado, caso eu não esteja enganado, ele se criou em Videira, e ele era engenheiro agrônomo. Mas voltando, oficialmente, o Jardim Paraíso ele passou a pertencer em Joinville por um decreto de 6 de abril de 1992, que, como eu acabei de mencionar, foi sancionado pelo então governador Wilson Pedro Kleinobing. E, curiosamente, essa região ela só foi desmembrada do Cubatão e transformada em um bairro por um decreto de 25 de junho de 1997. Naquela ocasião, como todos devem se recordar, o prefeito de Joinville era o hoje também falecido, Luiz Henrique da Silveira. Uma última curiosidade, tá? É que já em 1965 havia a intenção de se anexar não só o que hoje é o Jardim Paraíso, mas todo o território do distrito do Saí. Só que aí surgem duas perguntas que são inevitáveis. Bom, como é sabido, essa região do Saí, que é uma região um tanto abandonada, infelizmente,
ela se destaca pelas suas belezas naturais. Então, caso essa região do Saí ela tivesse sido anexada a Joinville, juntamente, obviamente, com o Jardim Paraíso, graças a essas belezas naturais, Joinville automaticamente se tornaria um polo turístico. A segunda pergunta, essa região do Saí, né, caso tivesse sido anexada a Joinville, hoje ela seria um bairrão periférico, seria um aventureiro, um Iririú da vida? E a terceira pergunta, essa região ela seria um Vila Nova da vida, seria uma região em parte urbana, uma região em parte rural? Então são perguntas que infelizmente cujas respostas infelizmente nós não teremos. Mais uma vez, peço perdão pelo vídeo longo, muito longo, longo pra caramba. Infelizmente eu tive que deixar muita coisa de fora, mas é muita informação para pouco tempo, né? Mais uma vez, obrigado pela atenção e pela presença de vocês. Até semana que vem e fui!